os Estados Unidos, você tinha lá a ideia do sonho americano. Que assim, cara, tem uma fila, eu posso não ter chegado lá, mas se eu trabalhar, se eu cumprir as coisas aqui, se eu fizer direito e tal, me dedicar, pô, eu vou chegar lá. Tem uma fila, não precisa ser hoje. Mas aí todo mundo acreditando no negócio, de repente começaram a fular a fila. Não, mas tem um outro aqui que precisa passar na frente, porque vamos respeitar aí os departamentos lá de diversidade que estão sendo desfeitos agora. Começou uma onda tão grande, uma forçação tão grande nessa direção, que a gente esvaziou o que era a essência americana, do pragmatismo, do estruturalismo, de você perseguir o lucro, perseguir a inovação e de ter as parcerias com as universidades em prol, não de colocar todas as minorias representadas, que virou a grande ambição da sociedade, das universidades. Não, vamos resolver os problemas da sociedade, os problemas das empresas. E isso fazia os Estados Unidos terem se tornado o que eles se tornaram. Entre outras coisas, mas fundamentalmente. Então o Trump tem isso muito bom. Tem a história toda do Doge, do Musk, que é a eficiência, né, a desburocratização e o menor gasto público, que é fundamental que isso aconteça nos Estados Unidos. A trajetória de dívida americana ela é explosiva. Não é só o Brasil que tem problema fiscal. Os Estados Unidos também tem. Então a maior eficiência, o corte de gasto público nos Estados Unidos é fundamental. O Musk está falando em cortar $1 trilhão em gasto público americano. É lote. E você tem o menor imposto, menor tributação, que também é uma parte boa do Trump, né? Então esses são os elementos bons do Trump. E tem os elementos ruins, né? Essa história toda de você restabelecer... Eu só dar um passo para trás aqui, não quero... Porque eu reconheço que o Trump, ele traz verdades importantes para a mesa, e muitas vezes inconvenientes. Duas fundamentais, por exemplo, para ilustrar. Uma é a questão com a China, né, que é... Pô, por que o WhatsApp não pode funcionar na China, né, o que é do Facebook, né, do Meta, e por que o TikTok pode funcionar nos Estados Unidos? Exato. Uhum. Peraí, isso aí não tá certo. Por que a Alemanha parou de investir no nuclear, transferiu toda a dependência energética dela para a Rússia, importa todo o gás dela, vem da Rússia, e se a Rússia resolver cortar, a Alemanha morre de frio no inverno, não paga R$1 pela segurança dela mesma e da Europa, e os Estados Unidos financiam a segurança da Europa? Ô, alemão, você vai ter que pagar pela sua segurança. Não vou eu pagar pela sua segurança. Você que resolveu depender do russo. E aí eu vou pagar? Não é à toa que a Alemanha fez o seu maior pacote fiscal agora. A Bolsa Alemã é o principal destaque de alta esse ano, porque gasto em defesa e gasto em infraestrutura disparou para a aprovação do pacote fiscal alemão. Que é se tem o MAGA nos Estados Unidos, né, o Make America Great Again, você tá tendo um movimento mega também, Make Europe Great Again. A Europa percebeu, não vai ter a OTAN aqui para nos proteger. A gente tava acomodado, eu acho. A gente tava acomodado. Então a Europa... Tá se mexendo. Tá se mexendo. O Trump traz essas verdades inconvenientes para a mesa. Agora, ele faz isso de um jeito que eu acho... E o último comentário. E se a gente o Trump tá restabelecendo a ordem mundial, né? Como eu falei aqui e tal. Tá acabando com o multilateralismo, tá desrespeitando a ONU, a OMC, os tratados internacionais, os organismos supranacionais. Mas, na verdade, de uma forma subreptícia e sem falar muito, quem estava, na verdade, desrespeitando a ordem mundial era a China. Uhum. É que não alardeia, é que faz isso de uma forma meio por baixo dos panos. Então ela vai lá, ela quebra um acordo de patente, ela rouba a propriedade intelectual, ela faz dumping com carro elétrico e manda a BYD para tudo que é lado, porque ela vende, muitas vezes, de forma muito subsidiada, ela faz dumping no preço do aço de todo mundo. Então... ela finge de boazinha, mas na verdade aquela ordem mundial do multilateralismo, do respeito aos tratados internacionais, do respeito ao OMC, já tinha acabado há muito tempo. O que o Trump tá fazendo assim, não vou ser eu o palhaço dessa história aqui. Vamos restabelecer essa ordem em favor dos Estados Unidos, não a favor da China. Concordo com tudo isso. Agora, a forma como ele tá fazendo isso me parece muito problemática. Essa história de você tentar restabelecer a ordem mundial usando tarifa para isso, e um dia você chega... O Canadá... Assim, vocês acham que tem um problema grave do Canadá com os Estados Unidos? Não, nenhum. Nunca ouvi falar nada. Até achei estranho essa ameaça pro Canadá. Sempre foi parceiro dos Estados Unidos. Só que aí imagina isso. Se você fala assim... E eu conversei... Você começa a chutar os seus parceiros, né? Eu tinha um grande amigo na faculdade, brilhante, assim, um cara brilhante. E ele é judeu, né? E ele tava falando que... E ele representa... Hoje ele é CEO de um grande fundo soberano no Brasil. E ele tava falando assim, Felipe, dentro da comunidade israelense, você hoje está tendo um racha. Porque, obviamente, o Trump é visto como pró-Netanyahu, né? É isso que a gente vê sempre, né? Claro. Vamos fazer uma grande Riviera em Gaza, né? Só que você tá... Pô, peraí, o cara tá me apoiando hoje.
Mas ele, com o Canadá, que sempre foi um parceiro histórico... Tá chutando os caras? Pô, amanhã pode ser comigo, né? Exato. Ele não se mostra confiável. Exato. Isso estabelece uma grande nível de desconfiança no mundo. A confiança do consumidor nos Estados Unidos está desabando. A gente está começando a debater recessão nos Estados Unidos. E muda a taxa, volta aí, vai Esse pra vai lá, e vem. vai pra cá. E você, assim, eu não sei se vem tarifa ou não no Brasil, mas só de ter o medo de ter, Ele ameaçou, né? já Deixou bem muda. claro. Você vai fazer uma nova planta siderúrgica para exportar para os Estados Unidos nesse momento? Não, Você trava. sim. Imagina a Nike, que, sei lá, tem uma fábrica na China, tem lá fornecimento vindo do Vietnã, da Malásia, um centro de distribuição no Marrocos, um centro de distribuição na Turquia, tudo isso. Pô, peraí, eu tenho uma cadeia... Vai taxar todas? Exato. Como é que eu faço? Então todo mundo se retrai diante da incerteza. O índice de incerteza de comércio global está na máxima histórica. E esse cara tem correlação com a atividade econômica norte-americana. Então dá um medo, entendeu? Acho que o Trump, assim, essa questão toda de você usar tarifa e usar o Twitter para anunciar as coisas, com esse vai e vem todo e desrespeitando os seus aliados históricos, né? No momento, aquilo que ele fez com o Zelensky... Nossa, foi um papelão aquela reunião, né? Um papelão, aquele negócio assim, pô, na verdade, ele não era só o Zelensky que tava, era a Europa. Ali tava o Sarkozy, tava... Não precisava filmar aquilo, os né? alemães, Pelo tava amor de Deus. todo mundo que estava a favor da Ucrânia, de alguma maneira, estava representado aquele lado. Quando ele toma o partido do Putin claramente na guerra, fala, não vamos acabar a qualquer custo com a guerra, claro, tem o benefício, não quero minimizar a guerra precisa terminar, uma coisa horrorosa, uma barbaridade humanitária, econômica, sanitária, qualquer coisa que a gente quiser falar. Agora, não dá para você tomar um lado e atropelar o outro, né? E desrespeitando a Europa. Você, pô, a OTAN é o quê? A Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Então, toda a união ali, Estados Unidos, o Reino Unido, França e Alemanha, é isso que está sendo... É o que a gente conviveu de 45 para cá. Gente, são 25 com 45, são... 55 com 25 são 80 anos que estão sendo revisitados. A gente está vendo um mundo sendo reconstruído na nossa frente. Isso é grandioso. E talvez até seja melhor o resultado lá na frente. Porque a gente não consegue ver agora. Sim. E aí é incerteza você trava. Sim. Né? Eu acho que aí depois, nesse dia até dia 2 de abril, o pessoal também fica meio receoso, porque vai ver o que ele vai falar lá, né? Exatamente. Porque dependendo do que ele falar, se ele colocar mais tarifa, mais... vamos dizer, empecilhos, o dólar espanca, né? Isso. Ele tá ameaçando os países que comprarem petróleo, inclusive da Venezuela, né? A taxar de forma muito forte.